Os irmãos sabem que quando eu venho pregar, a gente está pregando uma série em cima dos salmos de subida, que são os salmos de romagem, os salmos que os judeus cantavam quando eles faziam a romaria de ir para Jerusalém adorar ao Senhor. Então eles são chamados salmos de subida porque o Senhor tinha falado para eles irem adorar em Jerusalém nas 3 festas, que eram Páscoa, Pentecostes e a festa das primícias. Então eles subiam de todos os lugares de Jerusalém e eles iam adorar o Senhor no templo. E lá, por isso que se chama salmos de subida, eles seguiam das cidades, se encontravam no meio do caminho. Era uma viagem longa muitas vezes, e isso é narrado, esses cânticos que eles cantavam nessa viagem estão narrados de Salmo 120 até o 134, por isso são chamados de salmos de subida ou de salmos de romaria, né? E a gente já falou sobre o Salmo 120, Salmo 121, que era o Salmo 120 é o Salmo do arrependimento, né? Da conversão, de quem saiu do seu ambiente, de quem deixou as mentiras e as brigas para trás, que são ilustradas no Salmo pelas cidades de Meseque e Quedar, e começa e decide começar uma jornada, um caminho para Deus. Então é o salmo do arrependimento, era a palavra principal daquele salmo. Depois nós falamos do Salmo 121, que é o salmo de proteção, né? Aquela jornada que aquele povo fazia, aquela jornada que eles decidiram caminhar em direção a Deus, eles então tinham a proteção do Senhor nesse trajeto. E assim também nós que já deixamos a nossa vida antiga e decidimos caminhar também na nossa jornada de fé, o Salmo fala para nós também que o Senhor, nessa jornada, Ele nos protege. Então o Salmo 121 mostra um Deus que é conosco, um Deus que está conosco no trajeto que tem pedras, tropeços, dificuldades, e o Senhor sempre está conosco. O Salmo 122 também, nós já conversamos sobre ele, é o Salmo do culto. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então é o Salmo daquelas pessoas que estão a caminho, na jornada de fé, a caminho, elas se reúnem e elas então cultuam ao Senhor. Não só na chegada, né? Eles cantavam também esses salmos quando eles chegavam em Jerusalém e eles subiam em cada degrau, né? Tinha lá 15 degraus e cada um desses degraus eles paravam e cantavam e recitavam um desses salmos e eles se encontravam e cultuavam, né? Eu fico imaginando no coração daquelas crianças quando os pais falavam assim, tá na hora, nós vamos lá porque hoje é Páscoa. Hoje nós vamos para Jerusalém porque é Pentecostes. Nós vamos agora para a festa dos tabernáculos, então agora nós vamos reunir. E aquelas crianças, com amor, com desejo, iam nessa jornada com as famílias que se reuniam, paravam nos caminhos, nos pontos e cultuavam ao Senhor naqueles momentos. E eu imagino alguns idosos como gente que já não podia mais fazer essa trajetória, abençoava os filhos, ficavam orando por eles e não podiam cultuar. E graças a Deus, na nossa época, hoje nós já podemos cultuar a Deus em espírito e em verdade, e nos reunir próximos às nossas casas, juntos como igreja. E Salmo 122 é o Salmo do culto, então. O Salmo 123 é o Salmo do crente já convertido, o Salmo do judeu que já foi adorar, né? Ou do crente que já convertido, na sua jornada de fé, ele enfrenta oposição, enfrenta zombaria, enfrenta escárnio e clama pela misericórdia de Deus. Então, desse pequeno salmo, esse Salmo 123, ele tem 3 versículos, e eu tiro 2 reflexões, ou melhor, 2 afirmações que faz o crente em muitos momentos durante a sua jornada de fé. E que o judeu fazia em muitos momentos na jornada de fé dele. Então nós vamos ler o Salmo 123. Ele está projetado aí.
Quem quiser ler na sua Bíblia, que senão acompanhe comigo. Salmo 123 diz o seguinte: A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos de seus senhores, como os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada de escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. A primeira afirmação que eu tiro para mim, que faz um crente na sua jornada de fé, e que você deve fazer, e tem feito durante muito tempo na sua vida, é que Deus é a fonte da misericórdia. E o Salmo fala sobre misericórdia. Deus é a fonte de misericórdia, por isso eu olho para Ele. Deus é a fonte de misericórdia, por isso eu olho para Ele. É nele que eu coloco os meus olhos. Imagine um marinheiro no meio de uma tempestade, no meio do mar, uma tempestade, numa noite muito... onde o mar está muito revolto, e ele, então, sem poder seguir a bússola, sem saber onde ele está pela sua experiência, a única saída que ele tem é ficar olhando para o céu no meio das nuvens, numa hora que as nuvens param e abrem, e aí ele então pode tomar o seu caminho, é poder olhar para as estrelas e poder então seguir a estrela que vai dar o caminho para ele. Então esse marinheiro, ele tem os olhos acima das ondas, a visão do alto é a única esperança que ele pode encontrar, o caminho de volta é o caminho da segurança. Assim também é a postura do salmista que escreveu esse salmo. Ele levanta os olhos para o Senhor que está no céu, e isso é uma expressão de dependência e uma expressão de esperança no Senhor. Quando as ondas da vida se levantam e nós nos sentimos perdidos, nós precisamos da mesma forma levantar os nossos olhos e buscar ajuda do único que está acima de todas as tempestades que nos abatem na vida. O nosso Deus é o único que pode estar acima de todas as circunstâncias. Muitas vezes nós esperamos em homens, muitas vezes nós esperamos em pessoas, mas onde que estão fitos os seus olhos? Quando vem a luta, quando vem a tendência de olhar para baixo, para as dificuldades que nós temos, e tentamos tudo resolver pelas nossas próprias forças, aonde os seus olhos são levados a olhar. Porque essa expressão, a ti que habitas no céu, eleva os meus olhos, não é um olhar simples daquilo que eu estou enxergando agora, que são as lâmpadas desse templo. Mas elevar os olhos tem um significado de buscar aquilo que pode me dar esperança, de levar a minha alma àquele que é o dono e criador de todas as coisas, aquele que é o Deus superior, aquele que é o poderoso, o todo-poderoso. Esse é o nosso Deus. E o salmista então nos convida a levantar os nossos olhos, ou seja, fixar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, reconhecendo que somente Ele pode socorrer e nos guiar. O foco naquele que pode resolver os nossos problemas, que é o nosso Senhor. Mas o meu problema, Rafa, teu problema, o problema do nosso mundo atual, é que nós vivemos um TDAH espiritual. O que é TDAH? Vocês sabem? Alguns talvez saibam, outros não sabem. TDAH. O que é TDAH? Vou tomar um gole d'água para trazer suspense. O que será que é um TDAH? Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Isso é TDAH.
Então, o TDAH é caracterizado pela incapacidade de manter a atenção focada. E as pessoas que têm esse TDAH, eles têm umas características, comportamentos que são características de pessoas com TDAH. Distração, desatenção, impulsividade, insaciedade, ou seja, dificuldade com o contentamento, de estar contente, né? De ter contentamento, explosão de temperamento, hiperatividade e outras coisas. Então, isso são pessoas. E eu acredito que muitos cristãos, no nosso tempo, nós estamos vivendo um TDAH espiritual. Nós não conseguimos focar a nossa atenção naquele que é o nosso Deus e que pode, o Todo-Poderoso, resolver as nossas dificuldades. E esse é o principal problema pelo qual nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, é porque claramente nós temos dificuldades, distrações, somos desatentos e hiperativos. Isso piorou muito com o advindo da internet. Você olha para a internet, para as redes sociais, as pessoas gastam horas e horas no WhatsApp, no Facebook, o dedinho, correndo, e nós nos tornamos impacientes. Quem aqui tem paciência de escutar áudio na velocidade 1? Quem aqui? Ah, que beleza! 2, 3, vocês estão muito melhor que eu. Eu não tenho muita paciência para escutar na velocidade 1. E aí, você então vai, e a internet trouxe isso para nós, né? Trouxe esse aspecto de nos trazer essa coisa de muita rapidez, está tudo na mão, e a gente não tem muita paciência de escutar uma pregação. Eu lembro que quando começou as pregações na internet, a gente parava e escutava ela até o fim. Hoje, 10 minutos, 15 minutos já é muito. Isso faz com que as pessoas não tenham mais atenção do que 30 segundos. A sua atenção não pode ser prendida se você passa por esse tempo. Reparem nas propagandas atuais. Ela, quando tem mais de 30 segundos, ela não comunica mais nada, porque nós não conseguimos prender a nossa atenção. E a gente passa muito tempo, e o e-mail, e mensagens, e a comunicação escrita em tempo real, e a vida nossa tem sido um sufoco de informação e de necessidade de resposta, né? Eu que vivo a minha vida em igreja, em trabalho, em outros momentos, então eu quase não dou conta de tanta mensagem que chega para eu administrar na minha vida, e tudo isso faz com que a gente perca o foco. São muitas distrações, e quando a internet não chama e as redes sociais não chamam, nós temos lá o Netflix com uma série melhor do que a outra para você então gastar todo o seu tempo e ficar lá vegetando na frente da TV assistindo uma série. E a verdade é que tudo isso, né, que dosado é bom, que controlado é muito bom, no final acaba fazendo com que a gente perca o foco de olhar para o alto e buscar a Deus. Então, se você, quero dar uma sugestão para você, se você sente isso na sua vida e almeja mudar, separe um tempo para você estar na solitude com Deus. Separe um tempo de oração, que seja a primeira coisa que você faça na sua vida. Muitos de nós falam assim: eu preciso mudar de vida, vou começar a acordar 1 hora mais cedo, vou andar, vou correr, vou para a academia. Tudo muito bom. Acorda 1h30 mais cedo e busque ao Senhor. Eleva os seus olhos da sua alma ao Senhor que pode resolver todos as suas ansiedades e cuidar de você. E o servo, o salmista, então, ele vai um pouco mais adiante. Ele não só olha para Deus, versículo 2, ele fala assim: eu sou um servo
e olho para Deus como um servo para as mãos do meu Senhor, que pode resolver todas as minhas coisas, as minhas ansiedades. Ele olha e espera ansiosamente por um gesto de misericórdia do Senhor, que tem o controle sobre todas as situações. E ele fala assim: espero até quando? Até que se compadeça de nós. Ele enxerga a misericórdia de Deus e espera no Senhor. Quanto? Até que o Senhor se compadeça de nós. Até que Ele então responda o nosso clamor. Até que Ele tenha misericórdia. Porque às vezes, irmãos, nós não temos paciência de esperar as coisas que nós buscamos em Deus. O mundo nosso é tudo tão rápido, tão busca de ansiedade, tem que tudo se resolver agora, como se fosse um perfeito download. Você faz um download, o programa está tudo pronto. E muitas vezes nós não esperamos e não percebemos que há um tempo correto de Deus nos responder. E Deus tem o seu tempo certo para responder. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele espera que muitas vezes nós venhamos ter, além da nossa confiança colocada nele, também a paciência, que a nossa cultura contemporânea já perdeu. Cada vez mais a gente se percebe impaciente com as coisas e com tudo. Esperar no Senhor como um servo significa colocar toda a nossa vida e as nossas necessidades diante dele, como um servo que aguarda a provisão do seu Senhor. E confiar que o tempo de Deus é melhor do que o meu tempo. É melhor do que o seu tempo. Como está a sua espera em Deus, meu irmão? Como está a sua espera em Deus? Está baseada na confiança e na paciência, ou no desespero e na ansiedade? Em vez de nos entregarmos à ansiedade ou na busca incessante de alternativas, devemos aprender a esperar no Senhor. Muitas vezes nos cansamos facilmente da espera, mas o salmista nos ensina a perseverar e esperar. A segunda coisa que o crente afirma, então a primeira é: Deus é a fonte de misericórdia, e por isso eu olho para Ele. Olho para Ele como quem espera que Ele vai responder. Olho para Ele como um servo que espera pelo Senhor, né? O servo não tem outro lugar a não ser um escravo, a esperar que o seu Senhor, com a sua boa mão, lhe dê alguma coisa, lhe dê aquilo que ele almeja, lhe dê uma liberdade, lhe dê uma solução. Ele não tem aonde buscar. E o salmista está dizendo: eu sou como um servo. E a minha esperança, eu sou como uma serva. A minha esperança está na mão do Senhor, ou está na mão da minha serva. Mas Deus é a fonte de misericórdia, e por isso eu olho para Ele e clamo por misericórdia, e a Ele, só a Ele pode me socorrer. Então ele continua: tem misericórdia de nós, versículo 3. Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo farto de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. O salmista clama por misericórdia. E é um clamor que, quando você percebe na palavra de Deus, e principalmente no Velho Testamento, a repetição, é porque eles querem dar ênfase àquilo que está acontecendo. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Ou seja, tem misericórdia, nós precisamos, nós almejamos. É um clamor, não é um pedido, não é uma oração por um pedido, mas é um clamor. O salmista está dizendo: não estou mais aguentando, estou farto de ser desprezado, de ser pisado, de ser injustiçado. Estou farto de viver no meio desse povo que não entende que louvar ao Senhor é o melhor caminho, mas estou farto e cansado de ser pisado, de ser desprezado. E ele clama então. E isso, além de ser um clamor de angústia, um pedido, uma angústia
um clamor, é também um clamor, é também um grito de fé. Porque quando você sente que você é desprezado, que você é escarnecido, que você pessoas soberbas olham para você e te colocam lá embaixo, a primeira coisa que você faz é dar um grito de vingança, é dar um grito de reação, é dar um grito de chamar pessoas para estar junto com você contra aquele que está escarnecendo de você. Mas o salmista diz assim: é o Senhor, os meus olhos são elevados ao Senhor. E é um grito de fé. Para nós, o Salmo 123 oferece uma oração em tempos de desprezo e de injustiça. Muito bem. Evidente que eu e você, nós não estamos vivendo numa época onde a gente é perseguido pela nossa fé. Literalmente perseguido. Mas também, se você já passou pela experiência de entender como a cultura tem caminhado para esse fim, e de olhar, através das épocas todas, os nossos irmãos morrerem até pela nossa fé, você vai perceber que há sim um desprezo e uma perseguição velada. Eu me lembro que na minha juventude era muito difícil você achar outro crente. Me lembro que eu morava no aeroporto, perto do aeroporto, e congregava aqui na Igreja Batista em Perdizes. Esse trajeto de ônibus levava 1 hora, da minha casa até Perdizes. E eu ia de ônibus, com a minha Bíblia, jovem, converti com 15 anos, devia ter 16, 17 anos. Ainda não dirigia, tinha que ir de ônibus. E quando eu encontrava um irmãozinho da congregação, com a Bíblia debaixo do braço, era uma alegria de ver aquele irmão, um irmão que era tão raro naqueles anos 70, porque nós éramos zombados. Eu fiz uma faculdade de engenharia, eu sei o que eu sofri de escárnio lá. Eu passei por isso. Nós somos, durante muito tempo, hoje é chique ser gospel, mas durante muito tempo nós, evangélicos, nós fomos reputados como ignorantes. Numa faculdade, ainda eu imagino que quem faz faculdade hoje ainda é reputado por ignorante. Porque hoje as pessoas têm lá o agnosticismo como a coisa de ser chique. E nós vivemos com essas coisas na nossa mente e na nossa cabeça, e muitos de nós somos de fato desprezados. Mas não só desprezados, mas também injustiçados. Eu vejo isso na vida da minha esposa, que trabalha num ambiente de educação, totalmente dominado por um antirreligiosismo cristão, né? Porque outras religiões têm livre acesso à educação como se fosse uma cultura, como se fosse algo bonito, onde as crianças poderiam aprender as coisas. Mas ela, né, e a Meire também trabalha em educação, a Meire também vai saber disso, não sei se outras também trabalham, sabem que mal podem falar a respeito da Páscoa cristã. Tudo bem com o ovo, tudo bem com o coelho, mas se falar que foi lá a Páscoa dos judeus, já vão tirar satisfação, porque estão ensinando isso. Na nossa cultura atual, a gente pode falar qualquer coisa, você pode falar a favor de coisas inescrupulosas, mas se você for contra, pegar a Bíblia e abrir a Bíblia e falar que a Bíblia condena o homossexualismo, você está discriminado, você está cancelado. Ou seja, nós sofremos sim discriminação, nós sofremos sim injustiça.
E esse salmo, ele nos lembra que enquanto nós vivemos em um mundo cheio de orgulho, de arrogância que parecem dominar, Deus vê e não ignora o sofrimento do seu povo. Deus está vendo o que você está passando, o que você está sentindo, as preocupações que você tem. Deus está vendo o que está acontecendo com você. A opressão de uma cultura que é totalmente contra aquilo que a Bíblia ensina. E a oração por misericórdia reflete uma certeza que não apenas Deus vê, mas Deus intervém e Deus alivia a angústia. Esse salmo nos ensina isso. Eu vou buscar em Deus, por quê? Porque Ele pode. É Ele quem pode resolver. Nós estamos fartos do desprezo, aponta o estado de exaustão emocional causado por zombaria e opressão. A frase, a nossa alma está saturada. Nossa alma está saturada. E indica um sofrimento que afeta o ser de uma maneira completa. O físico, o emocional e o espiritual são afetados por essa cultura que nós vivemos aí de zombaria, desprezo e injustiça. Então, irmãos, imaginem uma criança. Quem que é pai de criança aqui? Né? Alguns já foram. A criança, quando ela tem um problema, quando ela é provocada, humilhada por colegas, sofre bullying lá na escola, o que ela vai? Ela corre e vai para os braços do pai e pede ajuda. Ela sabe que o pai é o único que pode defender e consolar ela. Corre para o braço da mãe, porque ela sabe que a mãe é quem pode dar esse aconchego para a vida dela. E assim também, da mesma forma, o salmista, no meio de zombaria, injustiça e clamor, ele não busca vingança, ele não busca outro, mas ele pede misericórdia. Misericórdia, Deus, pois eu estou de sobremodo aflito. Deus é um Pai compassivo que nos ouve. Quais são, irmãos, os desprezos e humilhações que você tem enfrentado? Quais são as pressões que estão pesando sobre a sua vida? Traga para Deus, pois Ele é um Deus misericordioso e se compadece da sua fraqueza. Clame a Deus por misericórdia, não carregue sozinho os fardos da vida, compartilhe as suas aflições com Deus. Quando a aflição bater no seu coração, busque a Deus, olhe para Ele, leve os seus olhos para lá. E os cristãos, sim, enfrentam hoje uma sociedade que muitas vezes considera ridícula a fé. Zombaria pode não ser explícita, mas vem na forma de pressão social. Indiferença ao Evangelho. Então nós precisamos manter a paz, resistir à tentação. Precisamos resistir à tentação de reagir com ressentimento, que vai fazer mal a nós. Precisamos reagir à tentação de reagir com vingança, resistir à reação de querer reagir com vingança, de enfrentar a zombaria com zombaria, ou o desprezo com desprezo. Cancelar pessoas porque desprezam. A gente tem que fugir dessa tentação, mas colocar a Deus, que Deus tenha compaixão da nossa vida e possa nos ajudar, misericórdia, e nos ajudar nesse momento de aflição. Quais são, então, para terminar, talvez se você dormiu enquanto eu estava pregando, quero deixar 3 lições que eu tirei para mim, do Salmo 123, deixar com os irmãos, e a gente levar essas aplicações para a nossa vida e colocarmos em prática aquilo que eu entendi que o salmista queria nos transmitir com esse Salmo 123. Primeira coisa é que neste mundo, como cristãos, nós estamos sujeitos ao escárnio e ao desprezo. Isso vai acontecer na sua vida. Apesar de você achar que você gostaria de ser amado por todo mundo e ter milhões de likes, se você for um cristão de verdade, muitas vezes você vai ter que enfrentar o escárnio e o desprezo e a zombaria. Segunda coisa que eu tiro para mim, que eu quero deixar com os irmãos do Salmo 123,
é que há muitas situações nas quais nós chegamos aos nossos limites. Há muitas situações nas quais nós chegamos aos nossos limites. Talvez você esteja nesse momento, seu limite. E como que você vai perceber isso? Você vai perceber isso no seu corpo. Porque o seu limite emocional já atingiu, ele vai prejudicar o seu corpo. E aí você vai estar doente. E você vai estar muito ansioso, com desejos de depressão. E muitas vezes as situações nas quais chegamos aos nossos limites, e clamar a Deus não deve ser a última coisa que eu e você devemos fazer, mas a primeira. Quando você perceber que você está chegando no limite da sua paciência, quando você perceber que você está chegando no limite das suas forças, quando você perceber que você está chegando no limite do seu desejo de conviver com pessoas, ou mesmo de conviver no meio da igreja, você deve então clamar ao Senhor, pois é a primeira coisa que você pode fazer, que vai dar a solução. E é a única possibilidade saudável de fazer. Não é vingança, não é guardar rancor, não é amargura, porque tudo isso vai piorar a sua saúde emocional. Então essa é a segunda coisa. E por fim, meus irmãos, o nosso clamor por misericórdia a Deus, você pode apagar tudo que eu falei, esquecer, você também que está vendo pela internet, guarda só isso. Eu sei que na sua vida, na minha vida, nós temos muitos momentos onde nós iremos clamar por misericórdia. Deus, tem misericórdia de mim. E talvez essa seja a melhor oração para você fazer, e muitas vezes fazer essa oração. Tem misericórdia de mim. Mas você não pode esquecer que deve levar em conta pelo menos duas. Existem outras passagens bíblicas que Deus nos ensina através da palavra dele sobre a misericórdia. E elas são muito sérias. E elas são muito verdadeiras para a nossa vida. A primeira delas, Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, que diz o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Porque alcançarão misericórdia. Meu irmão, clame por misericórdia a Deus, mas me parece que Deus olha para mim e fala: você está clamando por misericórdia, Rafael? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se eu preciso da misericórdia de Deus, mas eu piso na cabeça do Nilson quando ele erra comigo e não tenho misericórdia, eu acho que Deus vai falar assim: está faltando. E é interessante que Tiago também fala sobre nessa linha, porque ele fala assim: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que Tiago está dizendo é o seguinte: eu posso errar, o Elias pode errar, todos nós podemos errar, e Deus vai ouvir a nossa oração por misericórdia. Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim, eu errei, falhei. E Deus vai então ter misericórdia de mim. Mas se quando o Nilson errou comigo, eu agi com ele sem misericórdia, Deus vai deixar que eu assuma as consequências do meu erro. Entende? As consequências do meu erro serão mantidas na minha vida. Não quer dizer que eu vou perder minha salvação, mas se eu errei, peço pela misericórdia de Deus. Ele olha para a minha vida e ele diz assim: Rafael, você é misericordioso? A misericórdia que eu estendi a você através da sua salvação, ela é capaz de gerar em você frutos de misericórdia? Eu falo: por quê, Senhor?
Ele fala assim, por quê? Porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Vocês estão lembrados daquela parábola que Jesus conta do credor incompassivo? Aquele homem que devia milhares de dinheiros para o Senhor, e o Senhor então perdoa aquele homem, e aí depois fala assim, tá bom, ele fala, Senhor, tem misericórdia de mim, porque um dia te pagarei todos esses milhões e milhões. O Senhor fala assim, pode ir embora, vai em paz, não me deve nada. Aí ele sai de lá, encontra um carinha que devia um pouquinho para ele pega o cara pelo pescoço, me paga, e o cara, não tenho como te pagar, um dia eu vou te pagar. Ele vai e tranca a pessoa na prisão. Aí o Senhor ouve aquela história e fala assim, ó miserável, eu te perdoei milhões e milhões, e você não for capaz de transferir o perdão, a misericórdia que eu dei para você. E aí vocês sabem o fim da história. O fim da história é o seguinte, o juiz é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Então, meus irmãos, o salmista nos leva a entender que nós vivemos num mundo que nos pisa e nos escarnece de nós. E a melhor coisa a gente pode fazer é clamar por misericórdia. Mas a palavra de Deus nos ensina, não nesse salmo, e quando a gente clama por misericórdia, a gente tem que entender que a misericórdia tem que fazer parte da nossa vida. Portanto, quando clamar por misericórdia, lembre-se que Deus deseja também que você demonstre misericórdia e que sua conduta pode ser decisiva para você alcançar ou não misericórdia de Deus. Difícil. Mas Deus nos abençoe e nos ajude. Esses salmos são maravilhosos. Eles vão falando sobre a nossa vida, cada um deles. Fala da nossa conversão, da nossa reunião como crentes. Eles são maravilhosos. Minha sugestão é que você os leia, medite neles e busque ao Senhor. E quando o problema chegar na sua vida, clame por sua misericórdia, pois Deus é misericordioso. Amém? Deus nos abençoe.